Boa noite para todos. Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos sejam multiplicadas. Satisfação é imensa. Quero agradecer ao pastor Joaquim por esta oportunidade. Plataforma cheia de ministros, pastores, muita gente, tabernáculo lotado, no átrio também. E sei que esses pastores que ocupam a plataforma aqui, qualquer um deles, dentro da sua linha, seu estilo, poderia nos trazer uma grande mensagem. Eu estou sinceramente convicto de que seremos muito abençoados através da palavra que será exposta. Vamos agora, em reverência à leitura das Escrituras, ficar em pé. Daniel, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está um povo que crê piamente na Tua palavra. Um povo ávido, desejoso em ouvir mais de Ti. Que o Senhor nos ajude para absorvermos todos os nutrientes espirituais da Tua santa palavra. Que tenhamos aqui, Senhor, um tempo de regozijo, que cada coração seja alcançado pela pregação da palavra da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Nós estamos vivendo dias em que a ciência tem se multiplicado. O homem tem passado do cavalo e da carroça para o automóvel, do automóvel para o avião, do avião para a nave espacial. Portanto, no campo científico, no campo da tecnologia, o homem tem progredido assustadoramente. Não ignoramos que tal acontecimento se deve ao cumprimento de uma das profecias do Velho Testamento. Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras
sela o livro. Muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. No entanto, se o homem tem avançado, progredido no campo da tecnologia, espiritualmente falando, moralmente falando, o homem tem sofrido um retrocesso. O homem tem andado para trás. Nós vivemos dias de extrema corrupção. O apóstolo São Paulo, credenciado por Deus, autenticado, vindicado como profeta do Novo Testamento, especificamente da primeira era da igreja, Éfeso, profetiza a situação dos nossos dias em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que um povo que vive em uma situação assim pode esperar? De acordo com as Escrituras Sagradas, Deus tem o seu lado punitivo. Deus, muito embora seja longânimo, tardio em irar-se, mas o culpado ele não tem por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas o culpado ele não tem por inocente. Ninguém pode escapar da severidade de Deus. Ele chegou a dizer em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém escapa das minhas mãos. Estar nas mãos de Deus, no sentido de amparo, de proteção, não pode haver um lugar melhor. Você não pode estar em um lugar mais seguro do que nas mãos de Deus.
ninguém te tira delas. São João, capítulo 10, do versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. É interessante isso. No versículo 28, as ovelhas estão na mão do Filho. No versículo 29, nas mãos do Pai. No versículo 30, eu e o Pai somos um. Eu disse que estar nas mãos de Deus, no sentido de amparo, de proteção, é a melhor coisa. Deus disse através do profeta Isaías, que nos gravou nas palmas de suas mãos. Isaías capítulo 49, versículos 15 e 16. Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, a quem ela amamenta? Mas ainda que ela venha se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. No entanto, cair nas mãos de Deus, no sentido punitivo, é terrível. Vamos endossar isto com as Escrituras. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitas pessoas pensam, porque fazem coisas erradas e nada lhes acontece, pensam que Deus está indiferente, que Deus não toma conhecimento. No entanto, São Paulo foi claro, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isto também ceifará. É uma lei de Deus. Colhe-se aquilo que planta. O grande sábio Salomão fez um ligeiro comentário acerca do errôneo pensamento do ímpio, quando ele pensa que Deus está indiferente, porque não se executa de imediato juízo contra a má obra. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Visto como não se executa de imediato juízo contra a má obra, o coração dos filhos dos homens está disposto a praticar o mal.
No entanto, as Escrituras Sagradas claramente nos mostram que Deus tem determinado um dia em que implacavelmente executará o seu juízo sobre esta humanidade ímpia que tem pisoteado a sua palavra. Atos capítulo 17, do versículo 30 ao 31. Mas Deus, não levando em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia em todos os lugares e a todos os homens que se arrependam, porque tem determinado um dia em que julgará o mundo através de um varão que ele destinou, e disto deu certeza, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é este varão? Jesus Cristo. Durante a temporada da graça, durante as 7 eras da Igreja de Jesus Cristo na terra, ele atua como advogado. E como advogado, ele te defende. Como advogado, ele fala em teu lugar. Como advogado, ele é teu intercessor. Primeira carta de São João, capítulo 2. São João expressou assim, muito embora ele tenha dito aquilo para a igreja, falando até afavelmente o que lhe era peculiar: filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. No entanto, quando ele deixar de ser advogado, ele será juiz. E na posição de juiz não haverá mais misericórdia. Você vai se deparar com aquele juiz inclemente, implacável, e que te julgará pelos teus atos. Porque o juízo é um resultado, é uma consequência da misericórdia ter sido rejeitada. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual primeiramente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram. Deus toma conhecimento das coisas. Você pode esconder as coisas do teu pastor, da tua mulher, do teu marido, dos diáconos, dos teus pais, mas há 2 olhos que te veem sem nenhuma cobertura, sem nenhuma máscara. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta dos seus olhos. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Se eu fosse dar um tema nesta noite,
para esta mensagem, eu a chamaria de o Carnaval da Morte. Um episódio do qual vocês que conhecem a Bíblia têm conhecimento. Isto foi lá em Babilônia. Babilônia, no Velho Testamento, era uma cidade. Ela foi fundada por Nimrod, em Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 9. Um dos 3 filhos de Noé, Cão, foi pai de Nimrod. Nimrod veio de Cão, vamos dizer assim. E Nimrod foi um poderoso caçador. O princípio do seu reino foi em Babel, derivando-se deste nome Babilônia, que por sua vez quer dizer confusão. Babilônia foi uma cidade projetada, muito bonita, e pasmem vocês, ela teve por modelo a cidade celestial. Porque esta vil criatura, chamada diabo, atormentador, Satanás, antes de se tornar Satanás, era um querubim ungido. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. E como querubim ungido, ele andava entre as pedras afogueadas. Ele tinha conhecimento das coisas do céu, porque ele estava lá. No entanto, ele foi atingido pela soberba, pela grandeza, e ávido por adoração, querendo ser semelhante ao Altíssimo, ele incitou muitos anjos lá no céu. Ele se insurgiu contra Deus, acontecendo a primeira batalha no céu, mas de lá ele foi expulso. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Como caíste dos céus, ó estrela da alva, tu que debilitavas as nações, e tu dizias em teu coração: subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono nas bandas do lado do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Que ousada pretensão! Ele queria ser semelhante a Deus. Ser semelhante a Deus de uma maneira usurpadora. Ser semelhante a Deus em relação ao seu poderio. Ser semelhante a Deus recebendo adoração. Porque em um outro sentido, nós vamos ser semelhantes, sim, ao nosso Deus. Ele se tornou semelhante a nós. Deus desceu, Deus se encarnou. São João capítulo 1, versículos 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne, como eu, como você,
para que um dia, passando pelo processo da transformação, o corruptível se revestir de incorruptibilidade, e então você terá um corpo semelhante ao dele. São João disse em sua primeira carta, capítulo 3: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não foi manifesto o que seremos. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele, porque o veremos assim como Ele é. Mas pensem bem, invejoso o diabo, não? Invejoso. É que ele viu a cidade celestial e projetou uma cidade aqui embaixo. Projetou uma cidade aqui, Babilônia. Bonita, cidade bonita, com seus jardins suspensos, que chegaram a ser considerados uma das 7 maravilhas do mundo. No entanto, Babilônia hoje como cidade não existe mais. O que pode haver é ruínas, destroços, vestígios de uma civilização passada. No entanto, a cidade celestial, a cidade do céu, da qual você é um cidadão, está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 14: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A futura. Que cidade futura é esta? É a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21. João disse ali: eu, João, vi a Nova Jerusalém descendo do céu como uma esposa ataviada para o seu marido. Em Apocalipse 22, versículo 14, está a condição para entrar nesta cidade. Bem-aventurados os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! O diabo, tão invejoso e detalhista, ele projetou Babilônia, fazendo com que o rio Eufrates passasse no meio dela, porque lá no céu ele viu o rio da água da vida saindo do trono de Deus. Vejam só, detalhista, invejoso, ávido por adoração, tão ávido por adoração, que teve o atrevimento de fazer uma tentativa, ser adorado pelo próprio Jesus Cristo. São Mateus capítulo 4. Em uma de suas investidas, ele levou Jesus a um lugar muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo, os quais pertencem a ele. Cada nação debaixo dos céus
é governada por Satanás. Satanás é o Deus deste mundo. São Paulo chamou na segunda carta aos Coríntios 4, versículo 4, o Deus deste século. João disse em sua primeira carta 5:19 que o mundo jaz no maligno. Então o diabo mostrou todos os reinos deste mundo para o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: tudo isso eu te darei. Me adora. Simplesmente me adore. E em troca te dou todas essas coisas. É claro, Jesus sabia muito bem que a terra não é do diabo. A terra é dele. A terra é de Deus. E que ele, Jesus Cristo, será o herdeiro da terra no milênio. Que a terra voltará para as mãos de Deus. Muito embora Jesus Cristo preferiu o caminho difícil, o processo aberto por Deus, para que a terra retornasse para suas mãos. Deus, no grande dilúvio, batizou a terra com água, justificando-a. Ali no Gólgota, o sangue imaculado do Cordeiro caía sobre a terra, estando agora o fogo que virá sobre ela e que a purificará em uma terra novinha para ser a morada dos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O profeta, na mensagem, a escritura na parede, afirma que Babilônia era uma cidade muito segura, cercada por altas muralhas. Mas ele disse no parágrafo 18, mas simplesmente lembre-se disto: não importa quanta segurança aquela ciência te proporcione, Deus te encontrará quando você pecar. Há somente uma segurança, e esta é Cristo Jesus. Nos dias de Noé, a ciência em muitas coisas superava a nossa, construindo pirâmides, esfinge, capacidade embalsamante, cores que perduravam por milênios. No entanto, a ciência não pode impedir a grande catástrofe. Só estava seguro Noé com a sua família, porque se refugiaram na arca, o meio provido de Deus. Só há segurança na palavra, só há segurança em Jesus Cristo. Parágrafo 20 é um exemplo muito bonito, e Deus nunca muda. Sua atitude para com o pecado é a mesma hoje como foi então. A atitude de Deus para com o pecado é a mesma. Deus não se relaxa, Deus não se moderniza, Deus não se enquadra nos programas organizacionais modernos dos homens. Deus não muda. Como Deus tratou o pecado nos dias de Noé, mandou o dilúvio e destruiu a todos. Como Deus tratou o pecado nos dias de Sodoma, mandou o fogo e destruiu a todos, salvando o justo Ló.
Como Deus tratará o pecado nesses dias? Mandará o fogo que não deixará raiz nem ramo, mas antes disso tirará a sua igreja, a sua noiva, que tem crido na sua palavra. Aleluia! Não há nenhum esconderijo aqui embaixo, somente em Cristo Jesus. O profeta pinta um quadro. O rei da Babilônia, Belsazar, promoveu uma festa, festa carnal, festa promíscua, festa de diversão da carne, um carnaval. Mandou convidar os grandes do seu reino. E o irmão Branham chega a dizer: muitos homens deixaram suas mulheres, com as crianças chorando com dor de barriga, e essas mães andando pela casa quase que a noite toda, e eles dançando, se divertindo naquela festa. Muitas mulheres foram deixando seus maridos como babás, cuidando das crianças, e foram para aquela festa de carnalidade pura, de promiscuidade. E lá estavam aqueles homens. Um comediante se levantava, contava uma piada suja, maliciosa, e eles davam risada. Sem dúvida, a igreja é o retrato dos nossos dias. A televisão brasileira tem sido uma vergonha, uma desgraça para os lares. Nas tardes de domingo, o que se vê é uma baixaria, é uma disputa por ibope, de mulheres seminuas em banheiras, sendo agarradas por homens, e baixaria da ibope, porque o urubu gosta de carniça. Mas aqui estão as águias, que gostam da palavra, que se regozijam com a palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Diz o profeta que aqueles homens, aquelas mulheres, dançando, se agarrando, a banda tocando rock, e eles enchiam as taças de vinho, diríamos hoje de cerveja, de uísque, brindavam, riam, homens agarrando mulheres. Era um carnaval, era uma coisa diabólica. E para agravar a situação, inescrupulosamente, aquele rei apanhou as taças sagradas do templo de Deus. Oh, coisas que são dedicadas a Deus. Até as bacias do lava-pés são exclusivas da igreja. As toalhas do lava-pés, a bandeja da ceia, o cálice da ceia, os instrumentos da igreja, exclusivamente para Deus. Aleluia! Aleluia! E Deus viu aquilo. E Deus então interviu. A intervenção divina. Enquanto eles dançavam, homens agarrando mulheres, comediante contando piada, a mão de Deus começou a escrever na parede. O rei arregalou os olhos, a banda parou. A banda parou, sim. Eu quero ver quem que não estremece ante o juízo de Deus. Como no Titanic, o navio que, segundo eles,
Nem Deus podia afundar. O que era um ultraje, uma ofensa ao onipotente. O que é que Deus, querendo fazer, não o faça? Operando eu, quem impedirá? O que é que Deus não pode fazer? O que é que Deus não faz? Nem Deus pode afundar esse navio. Deus disse: eu vou mostrar, é na viagem inaugural que eu posso abater a soberba do homem. O nosso Deus pode, o nosso Deus pode, o nosso Deus pode, o nosso Deus pode. Aleluia. 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 E Deus fez com que aquele enorme iceberg abrisse um rombo enorme no casco do navio. Como Ele pôde fazer com que uma queixada fresca de jumento, batendo em um capacete de bronze, que pela lógica não teria nem sentido, mas cada vez que Sansão batia aquela queixada fresca na cabeça de um filisteu, a sua cabeça enterrava no pescoço, porque era Deus, era Deus, era o poder de Deus, este mesmo poder que está aqui nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A banda parou de tocar. Naquele instante ninguém queria ouvir piada, ninguém queria brindar, todo mundo atento, e a mão de Deus escrevendo. Vocês sabem o que aconteceu com o rei? Seus joelhos batiam um no outro assim. Seus joelhos batiam um no outro, fragilizado. Ah, mundo dos nossos dias, você vai se fragilizar, você vai se render ante a onipotência de Deus, quando Ele vir nas nuvens com a sua igreja, para a batalha do Armagedão e o estabelecimento do milênio. Aleluia. A mão escrevia: Mene, Mene, Tekel, o farzinho. E naquele instante, nenhum astrólogo, nenhum sábio podia falar o que aquilo significava, mas só o profeta diz aqui, no parágrafo 39, eles tinham um profeta ali, mas eles não ouviam. Eles tinham a mensagem, mas eles queriam criticá-la. Sabe quem era o profeta? Daniel. Eles tinham um profeta lá, mas eles não queriam ouvi-lo. O mundo tem um profeta, mas não quer ouvir. Só que tem uma coisa, Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Goiânia vai saber que aqui esteve a mensagem de um profeta. Só que você não vai saber, você sabe agora, porque Deus tem te revelado, porque Deus tem te mostrado, porque seus olhos foram abertos. Aleluia, glória a Jesus, graças a Deus, aleluia.
Andar segundo a carne desagrada a Deus. Mocidade, escute um conselho de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge dos desejos da mocidade. Foge da paixão da carne. Isso é ruína para a tua vida espiritual. Eu sei que você como moço, você como moça, são assistidos pelo sagrado direito do casamento. Venerado é o casamento, Hebreus 13, versículo 4. Mas não se lancem nesses namoros levianos, carnais, de abraços e beijos. Você troca beijos com uma moça nos lábios, você pratica fornicação, ela não é tua esposa. Espere passar pelo cartório. Espere vir aqui no altar de Deus. Aleluia. Deus está clamando, porque o julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Pedro disse: porque o juízo começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Nós estamos precisando, igreja, daquele abençoado fogo que ardia lá na sarça, e a sarça não se consumia. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não consome você, mas é um fogo que consome o mundanismo da igreja, consome o batom, consome o esmalte, consome a saia curta, consome a promiscuidade da mente, consome as modas pecaminosas. Estabelece um altar no teu coração, aonde Jesus Cristo reina. Aleluia, glória a Jesus. Aqui na mensagem Testemunhas, o profeta de Deus afirma no parágrafo 57: recordo há muito tempo atrás, quando vínhamos aqui, tocavam Chegado à Cruz no piano. Quando o sino tocava e entravam, quase não havia um olho seco na igreja. Todos chorando, suave e brandamente. Eu simplesmente gosto do modo antiquado, suave, dócil do Espírito Santo. Aleluia. Antes de fazermos qualquer progresso, temos de nos quebrar primeiro. Deus é o oleiro, você é o barro. Barro não é duro, barro é mole. Você tem que ser mole, mole nas mãos de Deus. Aleluia. Então Deus te amassa, Deus te quebra, Deus te molda, Deus te amolece, sim. Aquele rancor sai do coração, aquela natureza, se ele não chegar em mim, eu também não chego nele não. Aquela natureza dura, Deus acaba com isso. Aleluia. Ele te amolece, ele te amassa, ele te faz pedir perdão, ele te faz você se humilhar. Deus tem seus meios para te amassar. Ou ele te amassa através da palavra, no púlpito, ou através de um filho no hospital, através de um acidente, através de uma enfermidade. Deus permite o diabo fazer isto, para você se tocar e voltar para Deus. Aleluia, glória a Jesus. Você
Estando na palavra, você está seguro. Fora da palavra não há segurança. Na parábola do bom samaritano, aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém quer dizer lugar de paz e segurança. Jericó quer dizer lugar de maldição. Então, o que estava acontecendo? Ele estava deixando o lugar de paz e segurança e indo para a maldição. Deixa a igreja. Você está deixando o lugar de segurança. Você está indo para a maldição. E logo no caminho ele foi assaltado. Assaltado, sim. Um diabo te assalta. Um diabo te assalta e você fica marginalizado. Ele te fará fumar de novo. Ele te fará voltar para as drogas. Ele arruinará teu casamento. Ele fará qualquer coisa para te destruir, porque você baixou a guarda, porque estando na igreja, na palavra, você está de guarda fechada. O diabo vem, mas você o resiste, e você o resistindo, ele foge. Tiago 4, versículo 7. Ele foi assaltado, aleluia. E na parábola, Jesus apanhou como benfeitor o samaritano, porque ele queria quebrar o preconceito dos judeus, que não se davam com os samaritanos. Ele falou do sacerdote, do religioso que passou e não fez nada por aquele homem gemendo. Ele falou do levita que passou e também não fez nada, mas passou aquele samaritano, o bom samaritano, aleluia. Samaritano, mas tinha ministério, tinha o frasco de azeite, aleluia, tinha o vinho para ungir as feridas daquele homem, para levá-lo a uma estalagem, para dar 2 dinheiros ao dono da estalagem e dizer: cuide deste homem. O Espírito e a palavra. Você está sendo cuidado pelo Espírito e a palavra. Você está no lugar seguro. Você está na palavra de Deus. Não desça de Jerusalém para Jericó. Não sai da palavra. Não. Fique na palavra. Espere em Deus. Aleluia. Naquele dia, o rei não sabia, ele se sentindo tão seguro, ele não sabia que os medos e persas estavam desviando o leito do rio e entraram sob a muralha. Enquanto eles estavam na festa, lá fora os soldados estavam matando suas mulheres, matando suas crianças. A coisa estava feia, e de repente entra aqueles soldados e agarra o rei. O rei foi morto naquela noite. A sentença divina dizia que ele estava pesado na balança. O fardo do pecado é pesado. Leve o fardo de Jesus. Mateus 11, a partir do 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. O jugo de Jesus é leve. Irmã, você acha que é jugo pesado não cortar o cabelo? Pelo contrário, você se sente bem, aleluia. Correto? Você se sente bem em não cortar o cabelo. Você acha, irmã, que é jugo pesado? Vestir essa roupa decente é jugo leve. Você se sente bem. Andar de acordo com o pudor, com a vergonha, de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Não é um jugo pesado. Só que o rei estava pesado na balança, porque ele estava com um fardo cheio de pecados. Os nossos dias, os homens estão pesados na balança divina.
A balança divina está acusando excesso de peso. Os homens com seus pecados, com seus adultérios, com suas jogatinas, com seus cigarros, com suas bebedeiras, as mulheres com seus batons, esmalte, com a vaidade do mundo, estão pesados na balança com sua religiosidade. Religião não significa nada. Você tem que nascer de novo, receber o Espírito Santo. Você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem que fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Em breve Deus intervirá. E eu sei que a característica do falso é flexibilizar. A característica do falso é mostrar um caminho largo para o povo. Quando Deus levantou Jeremias para anunciar o juízo através de Nabucodonosor sobre Jerusalém, Jeremias disse: vocês vão ficar escravos 70 anos, consequência do pecado. Aí levantou um outro profeta chamado Ananias. O outro profeta disse: não, é exagero. Isso é exagero, isso é fanatismo. Para que isso? Para que isso? Isso é exagero. Não, vocês vão ficar só 2 anos. Tirou 68 anos. Ei, mas como que a mensagem do falso é popular, hein? Pensem bem. Qual das duas mensagens agradava mais o povo? A do falso. Qual das mensagens está agradando mais o povo? Qual é o movimento que chega aí e vai para um cinema desativado? Vai para um armazém grande, que outrora era armazém, para um prédio enorme, para um teatro, e logo está cheio de gente. Falando em quê? Em prosperidade financeira. Falando só em cura, em dinheiro, solução de problema. E aquele lugar enche de Jezabéis de caras pintadas, de calças compridas. O lugar enche de pessoas sem um novo nascimento. E aqueles homens atléticos, novos, sendo até objeto de provocação sexual para mulheres. Jesus, Jesus. Falando em solução, em prosperidade, em vida regalada. Aqui você está ouvindo é acerca de vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Aleluia. São João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E são malabaristas, são acrobatas, são malabaristas de plataforma. Usam de técnicas para sugestionar o povo. E dizem que vão lá em Israel e traz água do Rio Jordão. O que significa a água do Rio Jordão, hein, gente? A água do Rio Jordão é igual a água daqui. Ah, mas acontece que Naamã mergulhou nas águas do Jordão e foi purificado da lepra. Mas não foi a água, foi a palavra do profeta. Uma vez o irmão Branham também mandou os pais de uma menina pôr um pano branco umedecido sobre ela. E disse: assim diz o Senhor, ela viverá. Não foi o pano branco. Fosse outra pessoa fazer a mesma coisa com o moribundo, lá não funcionava. A palavra de Deus para aquele momento era daquela maneira.
O poder está na palavra. O poder está na palavra. Na palavra de Deus. Aleluia. Água do Rio Jordão, azeite do Monte das Oliveiras, tudo meio que sugestionar. Fogueira santa de Israel, sal grosso. Será que sal expulsa demônio? Prática de exorcismo em cima de sal grosso. Jesus falou alguma vez acerca disso? Alguém me perguntou um dia assim: na igreja de vocês expulsa demônios? Eu disse: é lá que expulsa. Eu perguntei para ele: o que você entende por expulsar demônio? É quando a pessoa começa a convulsionar e cai e tal, aí sai em nome de Jesus, aí sai. Isso aí que está teu engano. Essa é uma das maneiras que o diabo tem de se manifestar. Por sinal, a maneira mais grosseira, a maneira que ele se mostra. Agora ele tem maneiras sutis, ele tem maneiras enganosas, sorrateiras. Sim. Eu estava pensando outro dia, o irmão Brana pregou aquela mensagem, demonologia no estado físico. Eu estava meditando, demonologia no estado físico não é só câncer, não é só diabetes, não é só AIDS. Demonologia no estado físico é uma loira balançando seus traseiros. É demônio no estado físico. Eu disse para um homem um dia: se todo mundo pensasse como eu, ela podia arrumar uma profissão e trabalhar. Ficar mostrando seu corpo, seus traseiros na televisão, em shows mundanos. Mundo pervertido. Não, o evangelho não pode pôr luva para pregar, não. Tem que ser assim mesmo. Glória a Deus. E os filhos de Deus gostam. Aleluia. Glória a Deus. O mundo ama o que é seu. O mundo gosta do que é seu. Quando, há não muito tempo atrás, uma mulher deu à luz uma criança, por sinal, sem casar, a mídia projetou revista, televisão, jornal, como se fosse uma grande coisa, como se fosse uma coisa muito bonita, muito honrosa, que exemplo para as famílias, para as moças, só por causa da fama dela, e quem está por detrás da sua fama é o diabo. Haja visto que o seu nome artístico é em homenagem a orixás, a demônios, e que se intitula rainha dos baixinhos, rainha das tuas crianças. É a senhora, irmã, que possuiu filhos com dores de parto. Não é aquela pervertida na tela da televisão, não. Eu falo essas coisas porque o irmão Brana falou. O irmão Brana pregou contra essas coisas. Esse é um ministério que está sobre mim, e eu quero cumpri-lo fielmente. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O diabo se manifesta sutilmente. Você sabia que uma mulher que anda com uma roupa provocante, ela está com um demônio? Demônio de sexo. Ela pode não cair, não convulsionar, não ficar histérica, não chamar atenção, não fazer espetáculo na igreja. Mas se ela vem e ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus sensibiliza o seu coração, e ela sai dali com o propósito de se vestir como uma dama, aquele demônio saiu. A mensagem expulsou o demônio. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! A mensagem é poderosa. Eu creio que nesta noite Deus, através da palavra, destruirá fortalezas. Segundo aos Coríntios 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
o diabo já criou uma fortaleza na tua cabeça, criou uma fortaleza, um reduto. Aquele homem que não é teu marido desceu para o teu coração, ou está só na tua cabeça, ele sairá no nome de Jesus Cristo. Aquela mulher que não é tua esposa, mas eu não consigo largar do cigarro. O diabo já criou uma fortaleza em você, por isso você luta, não consegue largar. Mas nessa noite essa fortaleza será arrebentada pelo poder de Deus. Aleluia! E eu não consigo ficar sem olhar para mulheres na rua. Bem que eu tento. É uma fortaleza. O diabo criou uma fortaleza em você. Ele está te dominando. Você está sendo dominado. Você não consegue dominá-lo. Mas vai ter uma virada. Essa fortaleza vai ser destruída. Aleluia! Você será liberto disso. Glória a Jesus! É uma noite de vitória. Vitória. Vitória pela fé. Se tem algum midianita aqui te escravizando, Deus tem gideões aqui na plataforma. A plataforma está cheia de gideões aqui. Aleluia. Deus apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio esse mal aí? Os midianitas estão nos dominando. Por quê? O anjo, se quisesse, teria respondido. Para começar, eu não falei que eu estou com eles, eu falei que estou com você. Eu falei: o Senhor é com... Eu não disse que estou com eles. Eu estou com você, estou contigo. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou contigo, Gideão. Você vai vencer. Eu te levanto para libertar libertar Israel dos midianitas. Glória a Jesus. Por que os midianitas estavam dominando Israel? Por causa do pecado de Israel. Não, o diabo não pode nos dominar, gente. Se o diabo está te escravizando, é porque ele está tendo direito. Por causa de algum pecado. Porque se você tiver certo com Deus, você não pode ser cauda, não. Você tem que ser a cabeça. Você não pode ser prego, não. Você tem que ser martelo. Você não pode viver debaixo do diabo, não. É o diabo que tem que estar embaixo de você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Gideão disse: eu sou o menor. Como que através de mim o Senhor vai livrar Israel dos midianitas? Deus disse: é por isso mesmo que eu te escolhi, porque você é o menor. Eu gosto do fraco. Porque se o forte vence, tem uma explicação. Venceu porque é forte. Agora, se o fraco vence, só tem uma explicação. Venceu porque é Deus. Venceu porque é Deus. Eu não posso vencer, mas Deus vence. Ele já venceu por mim. Ele já venceu por você. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A primeira coisa, veja só, Gideão, ele disse: bom, se o Senhor está comigo mesmo, pegou um feixe de lã, pôs no chão. Essa noite eu quero que molhe, o orvalho cai só na lã e não molhe a terra. No outro dia dava para espremer e encher um balde. Ele disse: Senhor, não irá comigo não, eu quero ter certeza mesmo. Agora, mais uma vez, essa noite é para molhar a terra e essa lã aqui ficar seca. Ficou seca. Aleluia. Eu estou com você, eu te levantei. Eu estou com você. Glória a Jesus. Aleluia. Sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi lá no altar de Baal e destruiu. Acabar com essa maldição aqui. É isso aqui que está trazendo maldição. É isso aqui. Chega dentro da tua casa, acaba com aquela maldição lá. Tira aquela revista pornográfica de dentro da tua casa, que está dando direito ao diabo. Tira aqueles gibis de dentro da tua casa. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vença esse espírito de ver televisão.
Televisão ligada em novela é cenas de adultério dentro de casa. Televisão ligada em filme de terror é cena de demônios dentro de casa. Televisão ligada em filme faroeste é cena de crime dentro de casa. Essa casa não pode ser consagrada para Deus. Igreja de Deus, atenta para que o Espírito Santo está falando. Aleluia. O irmão Bruno estaria dando amém aqui agora a estas grandes verdades que estão sendo ditas. O povo se revoltou, foi na casa do pai de Gideão e disse: tira seu filho aí para morrer. O pai dele disse: por quê? Porque ele destruiu o altar de Baal. Aí o pai dele disse: mas a Baal não é Deus? Por que não se defendeu? Falou tanto daquele homem que chutou aquela imagem. Eu particularmente, eu creio que essa não é uma atitude. O que tem que convencer as pessoas é a pregação da palavra, e não um exibicionismo pela televisão para mostrar que é o valentão. Aquilo não convence ninguém. Mas se ela é deusa, por que ela não se defendeu? Hein? Paulo chegou em Éfeso e implicou com a Diana. Essa coisa horrível, que isso aí desceu de Júpiter, coisa nenhuma. Isso é o diabo que está por detrás disso aí. Aleluia. Que aquele pedaço de barro escuro tem a ver com Maria? Maria é nossa irmã. Maria é nossa irmã. Ela é filha de Deus. Se ela estivesse no tabernáculo, se ela estivesse em Goiânia, eu tenho certeza que hoje, se ela estivesse viva aqui, estaria aqui. Não uma Jezabel pintada em uma danceteria, em um clube ou dentro de um motel com homem. Ela estaria aqui louvando a Deus, cultuando a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Gideão arregimentou o povo. Deus disse: é muita gente, eu não preciso de tudo isso não. Fale para os medrosos voltar. Eu quero gente de coragem. Os medrosos foram embora. Deus disse: não, mas ainda é muita gente. Tem uma maneira característica de beber água lá e tal, que vai identificar quem eu quero. Ficaram 300. Deus disse: é com esses 300. Mas vocês sabem, eram 300 homens que tinham cântaro na mão e uma tocha de fogo. Oh meu Deus, Deus envia homens assim. É esses homens que nós precisamos. Envie mais homens assim, é a expressão adequada. Porque nós temos homens aqui que tem não um diploma de parede, não um anel de grau, mas tem tocha acesa, tocha acesa, tocha acesa, tocha acesa, tocha acesa. Aleluia. É o que Jesus disse. Jesus não disse: vocês vão para um seminário aprender a falar. Ele disse: vocês ficam em Jerusalém para ser revestidos de poder. Se um pregador vir aqui e falar assim: Jesus tem poder, e aquilo for vivificado, aquela expressão cura canceroso. E se vir um aqui subiando S: Jesus tem poder, mas não tem vivificação, não acontece nada. Aleluia. É o Espírito Santo, é a unção de Deus, é a unção da palavra. Aleluia. Deus disse assim: Gideão, você quer ter mais certeza que eu estou com você? Parece que tem hora que bate um desânimo e tal. Deus disse: você quer mais certeza ainda? Espere aí. Sutilmente deu uma voltinha lá no arraial dos midianitas. Ele chamou um companheiro e foi devagarzinho.
Aí escutou um falar para o outro assim: rapaz, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Eu sonhei que um pão de cevada entrou aqui no nosso arraial igual uma arma de guerra. Mas a gente acabou com tudo. Destruiu, nos desbaratou. Que será? E o outro falou: que será? Isso é a espada de Gideão. E Gideão disse: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, eu sei que Deus está comigo. Separou seus homens de 100 em 100 e disse: ó, na hora que a gente gritar espada do Senhor e de Gideão. Ah, mas para que falar Gideão? Não fala só em Senhor. Para que falar em Brana? Tem que falar mensagem do Senhor e de William Brana. De William Brana, o profeta precursor da segunda vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Tem que falar. Você sabe que o diabo não gosta que cita o nome de William Brana? Mas tem que citar, nós citamos. O povo tem que saber que Deus mandou um profeta. Aleluia. Glória a Jesus. É exatamente o que eu ia dizer, pastor Joaquim. Cita-se o nome de Elvis Presley. Cita-se o nome de Michael Jackson. Quando um anjo desse das trevas vem, tem mulher que passa a noite embaixo lá do hotel olhando para cima, esperando. Se ele aparecer na janela e fazer assim, vira os olhos e cai para trás, desmaia. Unção do diabo, unção demoníaca, anjos de Satanás. Deus tem seus anjos. Aqui estão os anjos de Deus. Nessa plataforma estão os anjos de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Inclusive, quando o rock explodiu lá nos Estados Unidos, foi em oposição à mensagem de Deus. Em paralelo, Deus estava com a mensagem enviando William Brana, o profeta desta era. Aleluia. E Elvis Presley morreu, assembleano, com várias drogas nas veias, morreu. Que se falasse em línguas, não sei, era reputado como cheio do Espírito Santo. Sinceramente, parece que inspira graça, mas é verdade. Eu sei de um caso verídico de um denominacional pentecostal que fala em línguas, e o time dele favorito era o Flamengo. Era, não é? O Flamengo. E ele foi assistir uma partida do Flamengo lá em uma decisão de campeonato. Quando o Flamengo marcou o primeiro gol, ele transbordou em línguas. Transbordou em língua. Falando em línguas. Diante daquela cena, diante daquele Deus olímpico, desse Deus maligno. Futebol é Deus maligno. Dinheiro é um Deus maligno. Sexo pervertido é um Deus maligno. Oh, como a verdade de Deus faz bem para a nossa alma. Graças a Deus que aqui está um povo que aprendeu do profeta que falar línguas, muito embora pode ser um dom do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo te leva para a palavra. Aleluia. Eu estava lendo um livro intitulado Católicos Pentecostais, essa não, do ex-padre doutor Aníbal Pereira dos Reis, que me parece que o pastor Joaquim enviou para ele até os 7 selos.
Mas a sua teologia é grande demais. Ele teria que cair do cavalo como Saulo caiu. E ele falando de uma reunião carismática de católicos pentecostais, que um falou em línguas e o outro interpretou. E a interpretação era a seguinte: o que estava falando em língua estava magnificando Maria, estava adorando Maria, estava enaltecendo Maria. O Espírito Santo não leva ninguém para idolatria, para mariolatria, para parecidolatria, para papolatria. O Espírito Santo nos leva para a palavra. São João 16:13. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quando Gideão disse, agora vocês gritam, espada do Senhor e de Gideão. Sabe o que Deus fez? Deus entrou no arraial dos midianitas e aconteceu uma confusão entre eles, e um ficou guerreando com o outro lá e se acabando com o outro, Israel rindo, assistindo, vendo Deus operar. É agora, espada do Senhor, espada do Senhor, espada do Senhor e de William Branham, mensagem do profeta, mensagem precursora, em nome de Jesus Cristo. Está você doente agora? Exercite a tua fé. Sai enfermidade em nome de Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus Cristo. Pelas pisaduras de Jesus somos sarados. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Sai desta vida agora. Sai em nome de Jesus Cristo. Demônio na forma de diabetes, pâncreas, em nome de Jesus Cristo, produz insulina suficiente agora. Em nome de Jesus Cristo. Pelo poder de Deus. A operação do Espírito Santo no nosso meio. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Demônio de depressão. Oh moça, você que está terrivelmente deprimida, espada do Senhor, espada do Senhor, mensagem do Senhor de William Branham, a mensagem precursora. Na mensagem tem poder. A mensagem é Jesus Cristo. A mensagem é a palavra. Depressão maldita, sai agora. Sai, sai, sai em nome de Jesus Cristo. Pelo poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Essa nuvem que está toldando a tua felicidade, impedindo o sol brilhar na tua vida, o Senhor a repreende agora. Em nome de Jesus Cristo. Seja feliz. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo, moça. É Deus que está te abençoando agora. É Deus que está te abençoando. Espírito de destruição de casamento, o Senhor te repreenda. Pelo poder da mensagem pregada, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Chegue em casa hoje, abrace tua esposa, abrace o teu marido, chorem juntos, acertem no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Baixem suas mãos por um momento. Olha, é mais uma oportunidade do que um apelo propriamente. Mas se é uma coisa que está no teu coração, não para satisfazer o homem, para atender o homem, mas se é um desejo que está no teu coração, você quer fazer uma manifestação pública. Quem não foi batizado aqui e agora está com vontade de batizar, um desejo provocado pela palavra, levante sua mão. Ali está uma pessoa. Aleluia. Tem mais alguém? A outra pessoa ali. Aleluia. Glória a Jesus. Tem mais alguém que a mensagem você desejou em nome de Jesus Cristo? Lá no átrio, levante tua mão. Mais uma pessoa ali. Graças a Deus.
Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh Senhor, que a tua bênção esteja sobre essas peças. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, não se tem que falar mais nada. Amanhã, 7:45, começa a fita no movimento do Espírito Santo lá no Recanto, com 15 batismos. Vocês vão gostar de ver, os pastores também. E vamos ter o encerramento oficial conforme é combinado. Mas os pastores que puderem são bem-vindos para a tarde, né? Aquela maratona de fé à tarde. A partir das 3:30 já tem companheirismo. Vamos passar para o pastor Elias terminar o trabalho. Aleluias. Deus continue com esse orvalho, essa unção sobre o pastor Luiz Mendes. Vamos todos dizer: Deus abençoe o pastor Luiz Mendes por esta palavra tão poderosa. Vire um para o outro. Fale: Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.